vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe a cada um, nos dê graça nesta hora. Estamos iniciando mais uma pregação da palavra. Que Deus possa nos abençoar. As nossas escrituras estão aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. É uma escritura bem conhecida, do qual eu quero falar e chamar a vossa atenção para este assunto. Que o Senhor possa nos ajudar. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Está registrado o quíntuplo dos Efésios. Agora, nós vamos, a partir de agora, observar as Escrituras, a Bíblia, e observar a mensagem. Que nós temos a Bíblia e a mensagem como nosso absoluto. É isso? Nós vamos observar a Bíblia e a mensagem, para saber então o que Paulo está falando e o que o irmão Brana também está falando. É algo muito profundo abordar esse assunto. Eu gostaria que os irmãos que ouvissem esse vídeo pudessem compartilhar esse vídeo. E quero que ele seja compartilhado até mesmo para os pastores da mensagem do dia, os pastores que creem na mensagem da hora, que está comendo o livrinho para reprofetizar outra vez. Então essa mensagem eu vou direcionar ela à família Brana. Estou direcionando à família Brana, né? Então vamos ler lá, Efésios 4:11. Veja, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora observe aqui, a quem Paulo está direcionando a essa carta. Veja,
para aperfeiçoamento dos santos. Ele não está dizendo para o aperfeiçoamento da igreja. Não está escrito para o aperfeiçoamento da igreja. Não é assim que está escrito. Mas para aperfeiçoamento dos santos. Né? Tá certo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstante levado a redor para todos os ventos de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia engana fratulosamente. Senhor Deus e Pai Celestial, te pedimos, ó Deus, a tua graça e o perdão dos nossos pecados, que o Senhor seja misericordioso para conosco, Senhor, para comigo, nesta hora, que o Senhor possa colocar as tuas palavras na minha boca, para que, ó Deus, eu possa falar, ó Deus, o que é correto. Não quero ir além e nem ficar aquém, Senhor. Não quero ser centralizado nessa mensagem. Querido Deus, nos ajude, circuncida os ouvidos de quem ouve, Senhor, e os lábios de quem fala, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos aqui anotando que Paulo estava dizendo para aperfeiçoamento dos santos. Ele não disse aperfeiçoamento da igreja, mas dos santos, né? Esses santos, aqueles que são santificados, separados. Então esses santos são eleitos, a noiva, né? Então isso aí é muito tremendo nós observar isso. Para nós entender realmente o que é, como opera o quíntuplo dos Efésios hoje. Nesse dia que nós estamos vivendo hoje, como que opera esse quíntuplo dos Efésios, né? Como que é? Para nós poder entender da maneira certa, como diz a Bíblia e como diz a mensagem, né? Então o quíntuplo dos Efésios não é para aperfeiçoar a igreja. Nós temos que nos entender que a igreja é uma coisa, a noiva é outra coisa, diferente da igreja e da noiva, né? Então eu estou querendo falar hoje com respeito não à igreja, mas à noiva, né? Para que nós podemos entender. Eu quero tomar da mensagem do terceiro Êxodo, parágrafo 163 do terceiro Êxodo, né? E o irmão Brana vem nos trazendo isso de uma forma tremenda. Depois eu quero tomar também da mensagem perguntas e respostas sobre os selos, para dar um ênfase no que eu quero mostrar nesta noite, para que nós podemos entender perfeitamente o que é a igreja, o que é a noiva, o que é esse quíntuplo dos Efésios, né? Esse ministério do quíntuplo, né? Eu quero começar aqui, sempre eu tenho base a mensagem do profeta, porque sem a mensagem do profeta eu não consigo prosseguir. Eu só posso estar afirmado nessa mensagem, ela que me dá sustentação para que eu possa caminhar, né? O terceiro Êxodo, a partir do parágrafo 163, nós vamos falar do irmão Brano mostrando
essa mensagem. Deus, aí ele começa assim, quero ir bem devagar, bem tranquilo, para que todos possam entender. Porque nós ouvir uma mensagem e não entender, sair sem entender, né? Aí não adianta, nós temos que levar que as pessoas possam entender a mensagem, né? Agora ele começa a dizer assim, Deus trata com o indivíduo, não com grupos, com o indivíduo. Deus conseguindo a única coisa que ele teve de ter é um homem, por quem pudesse operar. Isso é tudo que ele quer, é um homem. Ele tentou conseguir, no decorrer de cada era, ele pudesse. Veja, então Deus, desde os antigos tempos, Deus simplesmente quis conseguir um homem, para que ele pudesse tomar aquele homem. É isso? Ele não poderia, por sua vez, tomar qualquer homem. Não. Deus tem o seu homem escolhido. Porque Deus, ele conhece o homem. Ele conhece seu coração. Deus conhece o caráter do homem. Então ele procura um homem, o qual ele possa tomar aquele homem. Ele sempre foi assim. Deus não muda, Deus não pode mudar. O profeta pregou a mensagem intitulada Muda Deus o seu parecer? Deus não pode mudar. O que Deus foi lá nos antigos tempos, no Velho Testamento, como ele trabalhou na sombra, lá o Velho Testamento sendo a sombra, como ele trabalhou na sombra, então Deus tem que trabalhar durante todo o tempo, da mesma forma. E ele trabalhou durante as 7 eras, da mesma forma. E hoje, depois da morte do profeta, ele também vem trabalhando da mesma forma. Sempre ele procurou um homem, para que ele pudesse tomar aquele homem, e usar aquele homem, colocar naquele homem o seu espírito, colocar naquele homem o seu espírito. Olha, foi durante esse tempo ele fez isso, porque Deus, por sua vez, ele não pode tomar um grupo de pastores, um grupo de homens. Ele não pode, porque um grupo de pastor, eles já estão denominados. Eles criam uma denominação. Um grupo de pastor, uma denominação. Deus nunca trabalhou desse jeito. Sempre ele teve um homem de cada vez. E Deus separou os seus homens. Ele ungiu, ele chamou, ele ungiu para aquela hora. Então eu creio que isso vai ficar muito profundo, para que nós podamos entender, veja, que ele pudesse conseguir um homem. E ele conseguiu um homem nos dias de Noé. Veja, nos dias de Noé, quantos homens tinham ali? Mas Deus encontrou um Noé, encontrou um homem, um indivíduo, do qual ele pudesse trabalhar com aquele indivíduo.
Veja, um homem nos dias de Elias, também, Deus teve que tomar um homem, apesar que tinha tantos naquele tempo de Elias, mas Deus estava ali procurando um homem, né? E Deus encontrou Elias, um homem nos dias de João Batista, um só homem, e tudo que ele necessita, nos dias do juízo. Ele tentou conseguir um homem, Sansão, dar-lhe um poder, mas ele o vendeu a uma mulher. Está vendo isso? O homem o vendeu a uma mulher. Agora eu quero chamar a vossa atenção aqui, que tal como era lá no Velho Testamento, também é nos dias de hoje. Deus lá levantava um homem, às vezes, né? Levantava um homem, e aquele homem fazia o que parecia reto diante de Deus. Começava a fazer as coisas certas. Mas no decorrer do tempo, da vida, do ministério daquele homem como rei, naquilo que ele foi chamado, quando chega ao fim da sua vida, ele começa a fazer o que era mal diante de Deus. Fazer o que era mal diante de Deus. Começou bem e logo ele termina mal. Termina envolvendo em pecado. Isso ali é uma sombra. Então nós traz isso para o dia de hoje. Quantas pessoas no nosso meio, pregadores até mesmo, que eles começaram bem, maravilhosamente bem, mas quando foi passar o tempo, aquela pessoa se perverteu, aquela pessoa se desviou, se afastou do caminho de Deus, tomou um rumo ignorado. Homens que pregavam esse ensinamento, que pregavam a mensagem de João, pregava toda a mensagem de João, dizia que cria na mensagem de João, pregava sobre o nome, a mensagem de uma só pessoa. Começou bem. Irmãos, ministros, evangelistas, todos, pastores, começaram bem. Mas ao decorrer do tempo, ele começou a fazer mal o que parecia aos olhos de Deus. Começou a se desviar, a tomar um rumo ignorado. Vai para um outro lugar e logo começa a debater contra. Veja, mas começou bem. Foi muito aplaudido, começou muito bem, mas terminou errado. Irmãos que começaram bem conosco e terminou errado. Por isso que Deus, na exposição das eras, ele sempre disse, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas por quê? Porque nem todos vão perseverar até o fim. Nem todos. Uns começam e ficam para trás. Eu quero tomar aqui a mensagem. Deixa eu ver se eu consigo achar a mensagem aqui, rapidamente. Eu não posso ter pressa, senão nós vamos atrapalhar, né? Deixa eu tomar essa mensagem aqui. Eu quero mostrar aqui Hebreus, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4. Veja aqui. É o mesmo quadro, Deus mostrando ali uma sombra.
de como é que era o povo lá atrás, como uma sombra. Aí ele disse assim: tenhamos, pois, que, porventura, deixando a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhe aproveitou. O que essas pessoas aproveitou dessa palavra da pregação? Essa palavra que foi batida muitas das vezes pelo profeta, pelo pastor Osmar. Esse evangelho do tempo do fim, essa mensagem de João é o evangelho do tempo do fim. Essa palavra da pregação, como eles lá, não adiantou nada. Eles não creram em Moisés, morreram no deserto. E essa mensagem agora, para que isso adiantou para eles? Essa mensagem, essa pregação de nada lhe adiantou. Que foram pregados as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé aqueles que ouviram. Ouviu, estava no meio, mas aquilo parece que era o intelecto que entrou. Aí a pessoa chega e fala: eu creio nessa mensagem, eu creio no novo nome, eu creio em João. Mas aquilo era apenas um intelecto. Por isso que a Bíblia diz assim: creia de coração, não creia de mente, não creia com a mente intelectual, mas creia de coração. Aqueles que se foram, eles não creram de coração, aquilo estava no intelecto. Depois, eles realmente revelam aquilo que eles eram. Eles revelam, eles deixam, fazem o que parece mal diante dos olhos de Deus. Hoje no original, no verdadeiro, que nós estamos vendo isso acontecer. Porque nós os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado, desde a fundação do mundo, porque um certo lugar disse assim, diz: sentimos o repouso, Deus, de todas as suas obras, o sétimo dia. Agora, observe, a palavra repouso, ela mostra para o sábado. Era o sábado do Velho Testamento. Hoje, o nosso repouso não é um dia literal, não é um sábado. Esse não é o nosso repouso. Nós não temos que descansar no sábado, guardar um sábado literal. Mas hoje, o repouso de Deus é o Espírito Santo. É o novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa entra neste repouso, então ele fica descansado. Está vendo isso? Então muitos não conseguiram entrar. Não entrou, ficou para trás. E quando a pessoa fica para trás, ela se perde. Ela toma um rumo ignorado. Elas passam a crer na sua mente intelectual, nos seus próprios pensamentos. É isso que acontece.
elas começam a crer de uma forma errada. Aleluia, glórias a Deus. Deus abençoa o irmão pastor Josué Costa. Deus abençoa o irmão pastor Ivair Barros. Irmão, compartilha essa mensagem. Compartilha, para que todos possam ouvir isso. Isso agora que vai entrar numa profundidade maior, mas vamos prosseguir. Mas nota bem, por isso que a Bíblia disse, é aquele que perseverar até o fim, será salvo, porque nem todos que começam são os que terminam. Nós estamos lutando para chegar até o fim, como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oxalá, irmão, se naquele dia, nós podemos chegar naquele dia, de nós selar o nosso testemunho, nós podemos fazer como nem Paulo fez, falar como nem Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a carreira, guardei a fé. Ah, se nós pudermos chegar a este lugar, porque a luta do caminho é travada, as tentações, a lutas, a provas, as tentações. Mas Deus conhece os seus, o eleito tem que chegar. Não adianta eu ficar preocupado com ninguém, não. Não adianta eu preocupar, não. O eleito, ele vai chegar. O predestinado para arrebatamento, para ser mudado, para ser arrebatado, ele vai chegar. O irmão Branham disse assim que Deus não pode salvar um homem hoje e perder o amanhã. Jesus disse que ninguém o toma de suas mãos. Então observe isso. O eleito vai chegar. Eu não tenho que preocupar com a vida de ninguém. O eleito vai chegar. Ele ouve essa mensagem, ele crê, ele gosta disso. Isso é um alimento para ele. É um óleo que desce sua cabeça. Refrigera a alma. O eleito ama esta mensagem. Ele sabe em quem tem que acreditar. Eu bem sei, diz o Paulo, em quem eu tenho crido. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero prosseguir, eu preciso de aprofundar mais nisso. Eu quero ver se Deus me ajuda para me conseguir isso. E tomar essa mensagem aqui. Oh Deus, dê-me graça, Senhor. Veja hoje, eles estão tentando conseguir um homem. Ele, Deus, está tentando conseguir um homem. Hoje, veja, que ele possa tomar em suas mãos, que diga a verdade. Veja, Deus toma um homem nas suas mãos que diga a verdade. É esse homem que Deus está tomando, que diga a verdade. Doa quem doer. Ele fala a verdade. Se tem um homem que prega a verdade, tem um irmão que gosta de ouvir a verdade. Sempre vai ter alguém para ouvi-lo. Veja, que seja determinado, quando isso que não fale meia palavra. O pastor não pode falar meia palavra. Ele tem que esclarecer isso para a igreja, para o povo, não com meia verdade. Para nós não tem aquela palavra eu acho. Isso não pode existir, eu acho, ou é ou não é. Ou é ou não é. Agora eu acho, isso é meia verdade. Falar eu acho é uma meia verdade. Irmão, ó, é ou não é. Então que fale toda a verdade. Veja. Que fala toda a verdade. Que seja determinado
Quando isso, que não fale meia palavra, que não seja dogmático. Tem pastor dogmático, né? É desse jeito, dogmático. Gosta de mexer com dogma. Vendo? Com um homem que ele possa segurar em suas mãos e mostra a sua palavra viva, e mostra o seu vivo. Eu creio que ele poderia aprontar tal pessoa. Eu creio nisso. Um só. Deus toma um só. Creio na Bíblia bastante para crer que ele poderia conseguir isso. Isso mesmo, que fale a verdade. Após algum tempo nós verificamos que depois que passar por todas essa escola, agora observe, o inimigo propôs algo à mente intelectual. Veja, quando uma pessoa tem uma mente intelectual, isso eu estou falando, irmão, que é pessoas que estão dentro da mensagem, dessa terceira puxada. Porque se você for fora dessa terceira puxada, tudo é mente intelectual. Todos são intelectuais. Fora dessa terceira puxada, dessa mensagem do dia, da hora, dessa mensagem de João, é mente intelectual. Mas aqui dentro, no meio de nós, ainda tem irmãos com mentes intelectuais. Tem o intelecto. É o inimigo que coloca essas coisas intelectuais na mente. Veja, porque o inimigo está operando no intelecto. E a mente se estabelece, arrazoa. E diz, agora parece que só um minuto. Não é assim que é o concílio? Veja, sempre ele quer puxar as coisas para um grupo. Esse homem, ele não crê na mensagem de uma só pessoa. Ele quer puxar as coisas para um concílio, para um grupo de pessoas, para um grupo de ministros. Eles não aceitam que seja eles mesmos. Eles acham que tem que tomar um grupo e cada um falar de uma maneira, e para que eles entrem num acordo, nunca vai entrar. O profeta diz que duas pessoas juntas, elas terão mentes diferentes, elas formam uma denominação, elas formam um concílio. É dessa maneira que eles querem. Mas não é assim. Deus toma um só homem. Agora nós lemos aqui sobre o quíntuplo dos Efésios. Eu quero tomar isso agora, para que nós podemos entender isso. Nós lemos ali na mensagem que o quíntuplo dos Efésios, como Paulo disse ali em Efésios 4:11, ele disse que o quíntuplo dos Efésios é para aperfeiçoamento de quem? Da igreja? Não. Paulo não disse que era para aperfeiçoamento da igreja, mas para o aperfeiçoamento dos santos. Se é dos santos, é dos remidos, dos lavados, dos purificados, dos predestinados. Esses são os santos, santificados, que têm o Espírito Santo para o aperfeiçoamento dos santos, não da igreja. Agora nós vamos tomar aqui, para que nós possamos observar a palavra. Nós temos que ler a mensagem e observar a mensagem. Nós temos que observar o ponto, um i, um tio, uma vírgula, se está entre parênteses. Quando está entre parênteses é outro que está falando. São coisas que muito detalhadas, que nós temos que prestar atenção na mensagem. Tudo. Nós não podemos pular uma vírgula. Não, nós não podemos pular um ponto.
Nós temos que tomar a mensagem do como ela é, como ela está escrito, como o sétimo anjo falou. Eu não sei por que eu tenho que trazer isso aqui agora. Não sei, mas Deus sabe. Mas é hora disso ser declarado no nosso meio. É hora de nós ficarmos sabendo disso. Aleluia, aleluia. É hora de nós ficar sabendo disso, irmão. Veja o que o irmão Brana disse. Fizeram a pergunta para o profeta: terás a noiva um ministério antes do rapto? Perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 159. Terás a noiva um ministério antes do rapto? Agora observe a palavra. Ele não disse, eu quero colocar ênfase nisso. Eu quero colocar um ênfase. Ele não disse, terás a igreja um ministério antes do rapto. Não foi assim que ele falou. Não a igreja. Mas ele disse, a noiva. Terás um ministério antes do rapto? O irmão Branco responde, seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo. Certo? É a mensagem da hora. Bem, qual que é a mensagem da hora hoje? Qual é a mensagem da hora? É a mensagem do dia. Não é isso? É a mensagem de João. É Apocalipse 10, de 8 ao 11. É a mensagem de João. Correto? Essa é a mensagem da hora. Agora veja o que o irmão Brando disse. É a mensagem da hora. Observe o que ele falou assim. A noiva. Irmão Brando está lendo aqui. A noiva de Cristo. Não a igreja. Não a igreja. Ele disse, a noiva de Cristo está composta de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores, correto? Agora veja o que ele diz. Lá Paulo diz, para aperfeiçoamento dos santos. Agora que ele diz assim, para o aperfeiçoamento da noiva, não da igreja. Não vamos confundir a noiva com a igreja. Tá certo? Uma coisa é uma, a outra é outra. A igreja passa pela tribulação. A noiva não, a noiva sobe no rapto. Deus está tratando, irmão, com a noiva. Nós estamos na era da noiva. Nós estamos na era do rapto, não na era da igreja. Nós estamos na era da noiva, na era do rapto. Observe. Agora você vai observar aqui, ó. A noiva de Cristo está composta, a noiva, não a igreja. Ele está falando a noiva, composta de apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor, correto? Esta é a noiva de Cristo. Ela tem um ministério. Então, este ministério não é da igreja, é da noiva. Um grande ministério, o ministério da hora, será tão humilde, certo? Será tão humilde. Agora eu quero mostrar aqui que esse quíntuplo dos Efésios, a noiva, ela é mundial. Amém? Tá certo isso? A noiva, ela é mundial. A noiva do Brasil, da África, da Alemanha, da onde quer que for. A noiva, ela é mundial. Se a noiva é mundial, então esse quíntuplo dos Efésios, da noiva, também tem que ser mundial. Se a noiva é mundial, esse quíntuplo dos Efésios também, ele tem que ser mundial. Tá certo? Nós estamos falando da noiva. Nós vamos refletir agora a igreja. Veja, a noiva, ela é mundial. O ministério, ela é mundial. Então, se eu estou pregando aqui nas redes sociais, através do Facebook, então eu estou pregando não para a igreja. Eu estou pregando
para a noiva mundial. Porque esse ministério de pastor, ele é mundial. O profeta diz aqui na mensagem, esse ministério, ele é o ministério da noiva. Se a noiva é mundial, ele também ele é mundial. Agora observe aqui. Então, eu tenho que ser, quando eu estou pregando aqui, nas redes sociais, estou pregando para a igreja do pastor Josué, para a igreja do pastor Evair, lá no Cará, né? Então, eu estou pregando para a noiva, que está lá no Pará, está lá no Sul, na África. Eu estou pregando para a noiva, não para a igreja. Agora observe isso. A igreja local, que ela tem um pastor, correto? Né? Vamos tomar aqui a igreja de Franca. A igreja de Franca, ela tem um pastor local. O pastor local é da igreja. O pastor lá de Franca, o pastor, como é que chama? Adriano. Hã? O pastor Adriano lá de Franca é o pastor da igreja local, certo? Então, nota bem, tudo ali na igreja local está na soberania daquele pastor local, certo? Certo? Para corrigir, para doutrinar a igreja, aquele ali é o pastor. Mas dentro da igreja de Franca tem a noiva. A noiva também está ali, dentro daquela igreja, certo? Mas tem a igreja, certo? Então eu, como pastor, se o pastor Adriano, se o pastor Evair, o pastor Josué, outros pastores, me chamar para me pregar na igreja dele, eu não vou lá para pregar para a igreja dele. Não, eu vou para pregar para a noiva que está ali. Eu vou levar uma mensagem para a noiva. Aí, se eu chego lá como pastor, se eu ver qualquer coisa errada, eu não posso falar nada. Como também eu não posso chegar na igreja dele e pregar uma doutrina. Não, eu não posso chegar na igreja do outro para pregar uma doutrina, porque eu não fui lá para doutrinar a igreja. Está errado se eu pregar uma doutrina, se eu pregar uma correção na igreja dele. Está errado. Eu não posso fazer isso, porque ele é o pastor local. Ele que tem que corrigir, ele que tem que doutrinar a sua igreja, não eu. Você entendeu isso? Então, nota bem. Aí, quando eu chego lá, eu não chego para pregar para a igreja, mas para a noiva que está ali. Eu vou pregar para a noiva de Franca, eu vou pregar para a noiva lá no Cará, ou do Sul. Eu vou pregar para a noiva que está ali. Então eu tenho que trazer uma mensagem. Agora, nota bem, eu quero mostrar aqui que o ministério de pastor da noiva é como se um só. Veja, a Bíblia fala, eu não tenho aqui, quem lê a Bíblia sabe que eu estou falando o que a Bíblia disse. A Bíblia diz assim que os apóstolos, no tempo ali primitivo, juntando todos os apóstolos, que eram 12 com Paulo, a Bíblia fala que eles eram como um só homem. Aqueles apóstolos, eles eram como um só homem. Mas por que eles eram como só homem? Porque eles falavam a mesma língua, eles tinham mente semelhante, eles tinham a mente de Cristo, eles tinham a mente de Cristo, eles tinham que falar a mesma palavra, o mesmo evangelho. A mensagem de um não contradizia com a mensagem do outro. Ele não debatia contra a mensagem do outro. O que um falava, o outro também falava, e o outro concordava. Então eles tinham a mente de Cristo. A Bíblia fala que eles eram como um só homem. Está vendo isso?
Agora, quando nós chegamos aqui agora, nesse tempo agora do fim, certo? Então, nota bem, o pastor da noiva, não estou referindo o pastor da igreja, o pastor da noiva, certo? Que quase é o mesmo pastor. O pastor da noiva é o pastor da igreja, é o pastor da noiva. Então, quando ele é o pastor da noiva, quando ele prega para a noiva mundial. Quando ele é o pastor da igreja, ele prega para a igreja local, certo? Então, ele tem soberania sobre a sua igreja para dar o ensinamento, dar a correção e tudo mais. Eu não posso fazer isso. Se eu chegar ali como pastor, não posso corrigir ninguém, não posso repreender ninguém. É o trabalho do pastor local, certo? Eu tenho que ir ali para levar a mensagem da noite. Agora, nota bem, quando nós chegou nesse tempo do fim, da mensagem do Brasil, Deus levantou um ungido, com a mensagem de João. E todos os pastores da noiva crê nessa mensagem de João, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Tudo que foi ensinado através do nosso pastor, quando ele estava vivo, ele foi ensinado, todos nós cremos nessa mensagem, nos trovões revelados, no novo nome, na mensagem de uma só pessoa. Todos nós cremos dessa maneira. O pastor da noiva, o ministério da noiva, o quíntuplo da noiva, crê dessa maneira, na mensagem de um só homem. Então, quando ela crê dessa mensagem de um só homem, esses pastores se tornam um só pastor. Nós juntos nos tornamos um só pastor, que é o pastor da noiva. Como os apóstolos, eles eram como um só homem. Nós somos um só pastor. Como? Falando a mesma língua. Então eu posso sair daqui e ir lá na igreja do pastor João Bispo, como eu tive fazendo uma campanha lá, eu posso pregar para a igreja dele lá, para a noiva que está lá no sul. Fui lá, preguei para a noiva lá de Franca, e daí por gente. Eu posso ir para qualquer igreja e pregar para aquela igreja. Eu estarei pregando para a noiva. Eu sou pastor da noiva pregando para a noiva. Então todos nós temos uma mente semelhante, certo? Mente igualmente semelhante. Nós temos a mente de Cristo. Então nós tornamos um em Cristo. Porque o corpo da noiva é um. É um só corpo. É o corpo místico do Senhor Jesus na terra. Essa é a noiva. E o pastor, o corpo de pastores da noiva é também um só, que fala a mesma língua. O pastor lá na África, o pastor no sul, no norte, eles falam a mesma língua, a mesma mensagem, o mesmo ensinamento. Então, nós se tornamos um. Amém? Isso é só para nós entender. A igreja local, aquele pastor tem soberania. Quando ele traz a mensagem para outra igreja, para a internet, ele se torna o pastor da noiva mundial. Ele traz a mensagem, ele é uma só pessoa. Esse pastor todos se tornam um em Cristo. A Bíblia nos mostra que nós somos todos um em Cristo. Então, eu creio que ficou bem explicado. Se alguém tem alguma dúvida e quiser falar, entra no meu privado. Entra no meu privado, não posta na internet, não põe no Facebook, no YouTube, não faça isso não. Se você tem alguma dúvida, entra no meu privado, fala comigo, nós vamos conversar sobre esse assunto, certo? Para que isso não vai para as redes sociais, né? Tá certo? Mas eu creio que os irmãos estão me entendendo. Eu estou lendo a mensagem que o profeta disse que é o ministério do quíntuplo da noiva. Não é isso que ele falou aqui? Perguntas e respostas sobre o selo 159. É o quíntuplo dos apóstolos, esse ministério quíntuplo da noiva. Tá vendo? Ela está constituída de apóstolo, profeta, evangelista, doutor, discípulo, certo?
da noiva, que o profeta disse aqui. Em nenhum lugar eu vi que é o título da igreja, mas da noiva, certo? Amém? Então vamos continuar aqui mais um pouco. Tá faltando mais aqui alguns minutinhos, né? Para nós chegar lá. E muitas das vezes é muita coisa para a gente falar. E o tempo muitas das vezes é pouco, né? Mas agora observe isso. O mundo, a igreja, estou falando a igreja fora da mensagem, da terceira puxada. A igreja fora da terceira puxada. Elas não aceitam uma só pessoa. Elas querem ter um grupo de pastor. E esse grupo de pastor sempre entra em confusão. Eles não têm mente semelhante. Abacuque diz, poderão dois andar juntos se não tiver de acordo? Então esse é o ministério da igreja, ela quer um grupo. A igreja denominacional, a igreja de grupos de pastores que eu estou falando. A igreja de grupos de pastor. Porque a nossa igreja, ela tem somente um cabeça. Tá certo? Que escuta um só homem. Uma só mensagem, né? Ele disse então, suponho que certa vez, um grande dignidade de Israel, quando eles tinham que ser separados como os protestantes e católicos tem hoje, Israel queria permanecer Israel. Mas eu disse, nós verificamos que eles tinham um rei chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. Acabe era rei de Israel. Certo? Eles tinham um rei que chamava Josafá. Um homem justo, que tentava agradar as leis de Deus. Não tinha outro aqui chamado, mas nós tinha outro aqui chamado Acabe, que se casou com uma mulher. Veja, Acabe toma uma mulher, Jezabel. E esse Acabe, ele era governado, dominado pela cabeça dessa mulher. Jezabel dominava a cabeça de Acabe. E nós vamos ver hoje que esses grupos organizados, a igreja que controla o pastor. O pastor tem que pregar o que a igreja quer ouvir, o que a igreja quer escutar. Tem que fazer o que a igreja quer. Com nem Acabe, queria fazer o que Jezabel queria. Era a cabeça de uma mulher, um homem. Isso é errado. Ele tinha uma mulher. E ele escutava essa mulher. Está vendo isso? Por isso que o pastor é a cabeça da igreja. Né? A mulher, o homem é a cabeça da mulher. É a mulher que tem que escutar o homem, não o homem escutar a mulher. E ele já montou para si doutores, conforme as concupiscências dos seus corações, forma aqueles pastores, conforme eles querem ouvir. Conforme quer que prega, conforme eles querem ouvir. Está errado. Política, tentando obter amigos com outras nações, e casou-se com a mulher de suas filhas, Jezabel, e a introduziu também entre o povo de Deus. Veja o que Acabe fez. Introduziu, porque Jezabel nem de Israel não era. Ela introduziu ela no meio do povo de Deus. Já foi uma coisa errada. A mesma coisa que estamos fazendo, introduzindo, ela se tornou uma governante. Agora, a igreja, muitas das vezes, de grupos, de denominações, quer dominar sobre o pastor. O pastor não pode falar contra ela. Não pode nem pregar sobre o pecado. Ele tem que pregar aquelas mensagens light, que agrada ela. Ela não aceita.
Ela quer se governar, ela quer mandar, a igreja quer mandar. O pastor agora já não é cabeça de grupos, não, o pastor de grupo já não é mais cabeça, que é a igreja que quer mandar. Está vendo isso? Fazia Acabe, ele disse isso, ele fazia Acabe dizer aquilo, olha, ela fazia, ela controlava Acabe. Mas falava para ele o que ele tinha que fazer. A mulher não deve de falar para o marido que ele tem que fazer isso ou aquilo, principalmente a igreja com o pastor. Não pode. O pastor, ele é o cabeça. A mulher não pode governar sobre aquele homem. A mesma coisa que estão fazendo agora. E eu disse, é confronto, veio. Eles queriam unir ambas as igrejas como eles estão tentando fazer agora. Unir as igrejas. A união, isso mostra para o ecumenismo. A união das igrejas. Tá vendo? Se mostra ecumenismo. Nós estamos vendo aí o andamento do ecumenismo, né? Desde que Tony Paulo, naquele coliseu lá nos Estados Unidos, Tony Paulo foi sim ao protestantismo, fazendo a unificação das igrejas. Veja que coisa, tentando fazer agora. Acabe e até mesmo Josafá, um homem da organização, disse, sim, será ótimo seu povo e o meu. Então logo, Acabe queria se unir com Josafá para lutar contra os filisteus. Uma união. Tá vendo? Fez uma coisa de uma maneira errada. Todos somos cristãos, todos somos crentes, usamos, mas quando chegou ao confronto, ele disse, não acha que deveríamos ir orar primeiro? Isso falou Josafá, falou para Acabe, olha Acabe, não é melhor nós ir orar primeiro, para nós saber a vontade de Deus? Mas Acabe não quis, não queria isso. Deveríamos consultar o Senhor. Nós temos que ir na Bíblia para ver se está certo, para ver se está errado. Está vendo? Ele disse, sim, disse Acabe, sim, ele disse, vou lhe dizer uma coisa, encontraremos o profeta do Senhor. Mas veja, Acabe tinha um sistema que ele chamava que era do Senhor. Ele achava que aquele sistema dele era do Senhor. É isso que ele achava, né? Mas na verdade não era. Ele diz, tem 400 deles, instruídos, treinados, confirmava ser profetas hebreus, como o grupo ministerial afirma hoje. Ele tinha os 400 profetas de Baal, de Acabe. Eu creio que Zedequias era o chefe daqueles profetas, né? É como que é hoje. Eles tinham um grupo de 400 profetas. Hoje, a primeira e segunda puxada também tem um grupo de ministros. Elas também têm um grupo de ministros. Tá vendo? Mas não sei quantos deles, veja. E os trouxeram, lhe fizeram uma pergunta acerca do resultado da batalha. E todos eles se ajuntou, se uniu, a mesmo modo que o concílio ecumênico faz hoje. Concílio é apresentada a questão e sobe o Senhor contigo, porque isso terá de fato, nos pertence. Aí os 400 profetas de Acabe diz, não, você pode ir. Você pode ir porque o Senhor falou conosco, você vai vencer os filisteus, você vai voltar vitorioso. Todos aqueles 400 profetas falando a mesma coisa, e Acabe crendo naquilo, ele cria num grupo de homens. Mas você vai observar que Micaías estava lá na montanha.
Micaías não estava no meio dele. Micaías estava separado. Lance os sírios para fora deles, ou os filisteus, lance-o fora, porque a terra nos pertence. Vamos tomar aquilo lá, que nos pertence. Nós vamos lançar eles fora, vamos tomar aquela terra. Isso parece muito razoável, está vendo? No entanto, no fundo do coração de Josafá, que era um cristão, Josafá, no fundo do seu coração, isso não parecia certo. Isso não parecia certo. Ele disse, sai que tem aí 400 ministros ecumênicos, bem treinados, e todos estão unânimes, até mesmo ao ponto de terem feito um par de chifres de ferro, e disse, assim diz o Senhor. Está vendo isso? Assim diz o Senhor. Fizeram que par de chifres, saiu empurrando, vamos empurrar com eles, da terra com esse par de chifres. Não será que poderíamos encontrar outro? Mas será que poderíamos encontrar outro? Diz Josafá. Será que não tem outro não? É só esses 400 profetas? Não tem outro não? Ele disse, não fale assim, ó rei. O político disse, não fale, ó rei, assim, porque este homem são homens treinados. Eu propus treinei, e isso está vendo? Isto é isso. Eu treinei estes homens, mas há mais um homem, porém, eu o aborreço. Ele disse, tá bom, nós temos 400, mas há mais um homem, e esse eu aborreço. Olha que coisa, né? Sempre Deus tem um homem separado. Tem um homem afastado. Aquele homem que aborrece o grupo. Por que ele aborrece? Porque ele fala a verdade. Ele não fica dando voltinha, não. Ele fala a verdade. Aí Acabe, o tipo da igreja, vamos dizer assim, ela não queria ouvir este homem, não. Ela queria ouvir os seus 400, porque aquele homem aborrecia ele. Não falava nada bem dele. Por que não falava? Porque não tinha bem nenhum. Micaías não falava bem de Acabe, não é porque ele era ruim, não, porque Acabe não tinha nada para falar de bem dele. Era só errado. Está vendo? Diz, este é Micaías, filho de Elã. Mas disse, eu o aborreço. Ele passa de um renegado entre eles. Ele já está sempre repreendendo-os. Ele está sempre me dizendo que estou errado. Está vendo isso? O que nós estamos falando? Falando que esse povo fora de grupos organizados, denominações, está errado. Nós não concordamos com isso. Essa é a mensagem de João. E eles não podem aceitar essa mensagem, porque eles aborrecem com essa mensagem. Veja, o meu reino, sim, veja isso, veja, em que confusão estavam. Veja, sua denominação hoje tem aparência de piedade, enganando a eficácia dela. Tem uma boa aparência, pastores de boa aparência, ministros de boa aparência, pessoas boas, pessoas muitas das vezes intocáveis, você não pode apontar nenhum dedo para ele, pessoas que aparentemente temem a Deus, mas nega a eficácia da palavra deles, nega a eficácia. Está vendo? Você poderia ser 1 milhão ou a mais 1000, um homem melhor, treinado, mas onde está no Espírito? Onde estão no Espírito? Onde está a sua força, que estava em Sansão, quando ele se pôs de pé lá, como eu disse o outro dia, com todas as suas grandes estaturas ali, cada fibra, ele, mas sem vida nela.
não tinha vida. Aonde está a sua força? Igreja, aonde está a sua força? Aonde que está a vida? Aonde que está a mudança, a transformação? Você perdeu a sua força. Sansão foi cegado por uma mulher. Ele foi cegado. Ele envolveu com a mulher. Ele foi cegado. Aí diz: Sansão, aonde está a sua força? Igreja, aonde está a sua força? Muitas das vezes o pastor cega a igreja com ensinamento errado, com uma doutrina errada, cega aquela igreja. Aí disse: aonde está a sua força? Mas sem vida nela, o Espírito tinha deixado. Ele estava desamparado, uma criancinha conduzida de um lado ao outro. Ele estava desamparado, o menino tinha que pegar na mão dele, levar de um lado para o outro, guiado pelo menino. Sansão, aonde está a sua força? Igreja, aonde está a sua força? O filisteu veio contra ti. E outro, olhos cegados por causa de uma mulher, por causa de uma igreja. Do mesmo modo que a igreja está hoje conduzida de um lado a outro por político, bispo, deixando a política entrar na igreja, liderança, pastores que não têm mais voz ativa, não pode falar a verdade, bispo, ancião, todo tipo de coisa, homens fazendo dramas para conseguir desvantagem e tudo mais. Onde estamos? Assim, quando chegamos a este ponto, nós estamos falando da igreja, não da igreja da mensagem, da terceira puxada. Nós estamos falando da igreja de grupos, de denominações, de igrejas de grupos. Grupos de pastores, igreja, aonde que eles chegam? Estão totalmente com a mente confusa. Eles enviaram, trouxeram a Ilã, e não Ilã, mas Micaías, o filho de Ilã, enviaram e trouxeram, e ele profetizou. Ele disse que Acabe seria morto e fosse lá, e aquele arcebispo deu-lhe um tapa na boca, certo? Deu-lhe um tapa na boca. Ele disse: honesto. Ele foi honesto acerca disso, disse: aonde o Espírito de Deus foi quando me deixou. Então, muitas das vezes, para dar um tapa na boca do ministro, não precisa chegar lá e bater, não. Mas as suas ações, o que eles falam, dá um tapa na nossa boca, para nós calar. Por que que você tem que ser o homem? Por que que você que é o ungido? Por que não pode ser nós? Isso é um tapa na nossa boca. Por que que tem que ser você? Veja, diz: tu verás. Disse: ponha na sua prisão, ponha no cárcere interior, alimenta com pão de tristeza e água de tristeza, e quando eu retornar em paz, diz, tratarei com esse sujeito. E lá, Micaías disse, sabendo que estava certo com Deus, porque sua visão dizia que a palavra, ele era profeta, seu profeta, sua visão estava exatamente com o profeta Elias, estava da mesma alinhada. Ele disse: se retornares de fato, então Deus não falou comigo. Se isso não é assim, então Deus não falou comigo. Se o que eu estou pregando não é assim, Deus não falou comigo.
Aleluia. Graças a Deus. O nosso tempo já vai embora. Deixa eu só tomar mais uma coisinha que nós já estamos terminando. Agora eu disse, esse sujeito, qual estava certo, o concílio ecumênico, onde 400 homens eleitos se ajuntaram, eleitos por homens, não por Deus, ungido por homens, né? Eleito por homens, um pequeno renegado, né? Pequeno renegado. Agora eu creio que todos os pastores, seja da primeira, segunda puxada, eles são ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus. O profeta disse isso. São ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus. Mas estão falando da maneira errada. É um pequeno renegado eleito por Deus. Daí ele diz, bem como se Satanás, a diferença, eu disse, de volta à planta. Como você sabe que construir um edifício sem que haja uma planta? Agora, observe, a nossa planta é a palavra. Tudo que nós vamos fazer é baseado na palavra e na mensagem, né? É baseado na palavra e na mensagem. O que eu li aqui, ó, é o profeta falando, é o Paulo falando. Então eu tomei aqui duas testemunhas, Paulo e Brana. Foi o que falou, o que eu estou falando hoje. Se a noiva, ela é mundial, e esse quinto dos Efésios da noiva, como diz o profeta, também tem que ser mundial. Amém? Deus vos abençoe. Valdemir Fonseca, José Brana, Deus os abençoe, os irmãos que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar. Te peço, os irmãos, compartilhe esse vídeo. Você que gostou, que creu, que viu que é a verdade, compartilha para que isso possa chegar até outros que necessitam dessa mensagem que você ouviu hoje. Deus te abençoe, vamos orar. Quero fazer uma oração. Estamos encerrando. Senhor Deus e Pai Celestial, Deus de poder e graça, nós te adoramos, te glorificamos por tudo, por essa mensagem, por este momento, por essas palavras. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Pai Celestial, esse irmão, essa irmã, essa congregação que nos está acompanhando, ó Deus, nos assistindo, que cada um seja abençoado. O irmão que estiver enfermo, a irmã que estiver enferma, que ela seja curada agora, de qualquer tipo de enfermidade, que tiver neste corpo, que ela seja curada, que este espírito de enfermidade seja expulso, que essa irmã seja curada e abençoada, que esse irmão seja curado, que está acamado, que o Senhor possa abençoar, ajuda cada um deles, Senhor, que eles sejam recompensados e ajudados pelo Senhor e ser curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma irmã aqui de Araxá, né, uma pessoa aqui de Araxá, chegou aqui no meu serviço e disse, ó, eu ouvi a sua live, e quando você fez a oração pelo enfermo, e eu fui curado através daquela oração. E me mostrou exatamente que ela foi curada. Tá vendo? Ela nem crente é. Nem crente é. Mas ela ouviu a live, ouviu a oração e creu, e veio aqui e foi testemunhar para mim que ela tinha sido curada através da oração, porque ela creu. Crê você, que você também, irmã, que está enferma, está curada no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe. Até a próxima vez, querendo o Senhor, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe.